Não reclame que eu não sou PROCON. Ah, já entendi. Quer dizer então que tem aquelas pessoas que têm o hábito, né? Aquela pessoa que tem o hábito de reclamar o tempo todo. Não é muito saudável para a saúde, não, da mente, do corpo. Além disso, as pessoas que são chamadas as famosas reclamosas afastam amigos, familiares e perdem a oportunidade de formar novos vínculos afetivos em razão da sua negatividade. É certo isso, doutor Luiz Aibinder? É certo. Você gosta de conviver com uma pessoa resmungando? Ah, não dá não, né? Não Não dá. dá. Essa pessoa parece que drena nossas energias vitais, né? É verdade. Isso, mesmo que você não queira, existe uma coisa chamada de neurônio espelho. Você, de certa forma, capta a atitude da outra pessoa. Se a pessoa é positiva, se ela é alegre, também te contamina no sentido positivo da palavra. A negativa, você também tende a ficar contaminado. E se você sai de perto daquela pessoa negativa, você fala assim, acho que eu estou ficando resfriado, você está com mal-estar, com a sensação ruim, é em função da atividade dos neurônios espelhos. Por mais blindado que você se sinta, há uma interação de neurônios aí. Olha, você tem alguém que reclama o tempo todo do seu lado. Hoje eu vim ouvindo uma história no caminho, quando vinha de casa para cá. A esposa vinha conversando comigo, ela veio para o trabalho e também falando que tem uma pessoa sempre reclamando o tempo todo das coisas ao lado dela e ela está se sentindo incomodada. Todavia, o ato de reclamar é mais complexo do que se imagina. Não é só simplesmente uma reclamação. Ele é motivado, né, por diversos fatores, não somente pelo desejo de autoexpressão. Mas por que, doutor Luiz Aibinder, as pessoas reclamam? Por várias razões. Pode ter visto os pais, quando criança, ela reclamando, os pais reclamando. Algumas se sentem mais inteligentes porque criticam os outros. Então ela cria a ilusão de que se ela te critica é porque ela sabe mais do que você, é melhor do que você. Aí eu não faria o programa igual o Dilon faz, o programa do Dilon é horrível, não sei o quê. Ao criticar assim, ela se sente maior. Ela se sente até maior do que São Pedro. Ah, não devia chover esse fim de semana. São Pedro está gagá, está abrindo as torneiras na hora errada, segundo o critério dela. E tem muito, Dilon, vindo mais para dentro da psicologia, reclamar é uma satisfação do ego, não é para promover mudança. O ego quer se sentir bem. Se eu posso reclamar, eu crio uma falsa superioridade sobre aquela pessoa que eu estou reclamando. Essa pessoa é muito chata, muito mala. Acontece que, por ser mala, ela acaba perdendo amigos, ela acaba não sendo convidado para evento. Quando ele chega numa roda que você percebeu que sentou na mesa, levantou 2 ou 3, você pode começar a se preocupar que você é uma pessoa chata reclamona. O estresse do dia a dia, por exemplo, a raiva oriunda de um conflito e a indignação que quase de uma injustiça propulsiona essa reclamação no inconsciente da pessoa, doutor Luiz Aibinder? Não necessariamente. Porque reclamar, você não está fazendo nada para buscar uma solução. Não adianta eu reclamar do escuro e não me levantar para acender a luz. Quando eu reclamo, eu estou bancando a vítima, estou ficando na inércia, esperando que outras pessoas resolvam o problema para mim. Se eu estiver andando com uma pedra no sapato, não adianta eu ficar reclamando. Só se eu ficar à espera que alguém me carregue no colo e tire a pedra do meu sapato. O que resolve é eu tirar a pedra do sapato. A reclamação é para os fracos, os fortes agem, Odilon. Reclamação é para o fraco. Os fortes agem. Os reclamantes querem ser coitadinhos, querem ser candidatos a mártir, destacar-se pelas reclamações e só chateiam os outros, afastam os relacionamentos. Eu tive uma cliente, duas clientes, casos interessantes. Uma, ela já não queria mais sair na rua com o marido, porque o marido reclamava de tudo. Sabe, era crítico municipal, estadual e federal. Reclamava da calçada que estava esburacada, da rua suja, disso, daquilo. Ela não aguentava mais. E ele, ao mesmo tempo, era síndico do prédio. Ela disse que o prédio estava numa condição lastimável de abandono pela omissão dele. E dentro de casa, a casa também estava toda ruim, porque ele era omisso. Mas o bicho reclamava toda a vida. Na rua. Eu tinha uma vizinha. Ela acabava, não tinha prazer de sair com ele. Eu tinha uma vizinha que eu apelidei ela de presidente do Diva, porque tem a CIA, tem o FBI, né? Tinha um rapaz lá que era pequenininho,
Ele era pequenininho, eu falei para ele que ele era do FBI. Ele tinha 1,50 m, mas reclamava, brigava com tudo e tal. Eu apelidei, você é do FBI? Ele falou, não, por quê? É Federação dos Baixinhos Invocados. Porque ele só arruma confusão, né? E a vizinha, eu coloquei ela como presidente da DIVA. Ela falou, o que é DIVA? Estava no aniversário em casa. DIVA é o Departamento de Investigação de Vida Alheia, porque você só cuida da vida dos outros e fica reclamando da sua. Pelo amor de Deus. E tem gente que parece que é habituado com isso. Outros fatores que estão envolvidos aí ao ato de reclamar, como a personalidade, né, doutor? Há pessoas que se sentem à vontade para fazer reclamações sobre praticamente tudo, enquanto outras guardam seus sentimentos para si. Por quê? Porque é o seguinte, quando você reclama, você vai criando o hábito de reclamar. No teu cérebro, você vai conectando os neurônios, feito uma estrada que você vai pavimentando, e aquele caminho da reclamação se torna mais fácil. A boa notícia é que se você também for grato ou elogioso, você cria também caminhos para isso. Mas o resmungão, ele cria um caminho para reclamar e o hábito dele de reclamar funciona o tempo todo. Por exemplo, quando nós dirigimos carro, nós mais ou menos vamos no automático, né? Nosso piloto automático. Você não pensa muito bem que está pisando no acelerador, que vai pisar no freio, que vai ligar a seta, isso vai acontecendo. Que o cérebro já fez aquelas conexões de neurônios, que se chamam tecnicamente de sinapse. Um neurônio vai se conectando com o outro. Quando você anda, você não pensa que pé você vai botar na frente, que pé vai tirar do chão, você faz aquilo automaticamente. E da mesma forma, as pessoas criam o hábito de reclamar. Um outro marido reclama muito, né, segundo as mulheres. Nós homens sofremos demais. O outro marido, ele chegava em casa, o cara era tão reclamão, ele queimou a lâmpada da sala. Aí ele perguntava, quem queimou essa lâmpada? Pô, é mole. Quem queimou a lâmpada? Quem é o culpado? Procurando o culpado. E a mulher ficava cheia de... Agora, do mesmo modo que as pessoas reclamosas, né, costumam ser controladoras, de uma certa forma, né? Quando percebe que não possui tanto controle quanto gostariam, reclamam. Sentem-se injustiçadas, portanto, expressam a sua insatisfação acerca de um ocorrido ou de um indivíduo específico. É isso mesmo, a pessoa, quando é reclamona, ela é controladora, ela está insatisfeita? Não, ela é uma insatisfeita crônica. E ela também é manipuladora. Porque se você não concordar com a reclamação dela, ela fica chateada. Se você disser, não é nada disso não, é o contrário, o dia não está feio, o dia está bonito, qualquer coisa assim que você contrarie a reclamação dela, porque ela quer se destacar. Essas pessoas, eu penso o seguinte, se elas quiserem ser admiradas, deviam fazer alguma coisa admirável. Reclamar só as transforma numa chata insuportável, mas elas não se mancam disso. Inclusive a Graça está dizendo aqui que as pessoas que só reclamam de tudo são verdadeiros vampiros das nossas energias. Ninguém merece ficar perto delas. A Elaine está dizendo, reclamar é um vício, doutor? É um hábito, pô. Vício é outra história, mas é um hábito. Porque, como eu falei, os neurônios vão se conectando e ela vai fazendo aquele movimento de criticar o tempo todo com muita facilidade. Como eu falei, você dirige o carro, você não pensa em cada operação que você faz no volante, na alavanca de mudança, nada. O carro vai andando sozinho. Porque você já ligou no teu cérebro os fios, criando uma espécie de estrada neural dos neurônios que faz aquele movimento. Não é um vício no sentido que nem sequer dá dopamina, o prazer. Mas ele dá a ilusão de superioridade. Se eu posso reclamar, é que eu sei o que é certo. Portanto, você está errado. Essa é o ego falando alto aí. Kátia Serpa está dizendo, sim, doutor, é isso mesmo. E marido reclama muito mesmo. Esse hábito de reclamar está ligado a algum transtorno? Tem transtornos que justificam isso. Por exemplo, transtorno depressivo, mas distimia, que é uma depressão subclínica, que dá um mau humor danado, que às vezes vai da infância até a velhice. As pessoas distímicas são rabugentas, reclamam de tudo, não têm prazer em nada, elas têm o hábito de reclamar o tempo todo. São doenças que justificam a reclamação. Mas muitos dos reclamões não têm doenças, eles só têm esse hábito. Por que esse mito ou tabu, sei lá, esse tabu de
todos genro reclamar da sogra. Não, isso é mito, é preconceito, é humor popular, né? O Dicró, lembra do Dicró? Lembro. Dicró diz que sogra só devia ter 2 dentes, um para doer e outro para arrancar para abrir tampa de garrafa. O Dicró era nós fomos debatedores juntos no programa da Rádio Globo. Ele era um cara muito espirituoso o tempo todo, eu gostava muito dele. Eu tinha um amigo que costumava dizer que sogra é igual a animal em extinção, porque todo mundo defende, mas ninguém quer ter um em casa. O Dicró dizia que sogra era igual cerveja, só presta gelado em cima da mesa. Bom, reclamar, né, é uma forma de expressão bastante humana, em pequenas medidas. Não há nada de errado, né, doutor, em pequenas medidas? Eu acho que há. É. Que você abre as portas para o vício, para o hábito de reclamar. E reclamar adianta alguma coisa? Não adianta nada. Por exemplo, se eu estou me sentindo mal, eu não vou me queixar contigo, radialista, do meu mal-estar. Você não pode fazer nada a respeito. Se eu faço isso, eu não estou usando você como muro das lamentações? Sim. É um canal, é. Estou despejando no teu ouvido meus problemas. Se eu for ao médico e relatar meus sintomas, eu não estou reclamando. Eu estou reportando a ele o que eu sinto e solicitando a ele as providências devidas. É diferente. Quem não reclama não é que aguenta tudo, fica tudo calado para tudo, não. A pessoa pode ser enérgica, reivindicar mudanças a quem de direito. Agora, reclamar de outras pessoas, se reclamar de alguma coisa, para quem não pode resolvê-la, é mala. Eu vou reclamar que eu estou com sono, você vai dormir por mim? Eu vou reclamar que eu estou com fome, você vai me dar comida? Entendeu? Então, esse tipo de comportamento vai corroendo os relacionamentos. Sabe, lá vem o reclamão, lá vem o resmungão. Mesmo que você não fale nada, aqueles neurônios espelhos que eu mencionei no início vão atuar e você vai se sentir mal na presença dessa pessoa reclamona. Você quer uma pessoa de alto astral perto de você para melhorar o teu astral. Não uma de baixo astral. Eu acho que é o caminho. Você está sempre com pessoas alto astral. Não que seja bobo alegre, como o senhor mesmo diz, né? Que eu já aprendi isso. Pessoa que fica rindo muito também é bobo alegre. O senhor me disse isso outro dia, né? Que muita fica dando risada à toa também, tá tudo bem sempre também é hipocrisia. Mas estar um bom astral, por exemplo, é aquela história velha, né, do copo meio cheio, ou o copo tá vazio, um copo com metade da água, né? Depende do cara, ou ser otimista, um cara positivo, vamos em frente, tá difícil. Não é que o doutor Luiz Aibinde já colocou aqui, meus amigos, minhas amigas também, que nós tivemos aqui, inclusive, um resultado da pesquisa do Facebook e Instagram, que 70% dos nossos telespectadores são mulheres, né? Então, a todas as mulheres aí, né? Para de reclamar, se você é reclamona, né? Não, nossas espectadoras não são reclamonas, são os outros que são reclamões. Quem nos assiste é gente boa. Aliás, quem nos assiste leva 10, tem essa também, né? A Kátia Sepa está dizendo, muito chata a gente que só sabe reclamar. Olha, o reclamão crônico parece nunca estar totalmente contente, né, doutor Luiz Aibinder? Ele gosta de encontrar motivo para se irritar. Ele se incomoda com as coisas insignificantes, né? Apontando erros e defeitos. Isso ele está constantemente indignado? Ele está. Primeiro, ele tem um paradoxo, né? Ele fica satisfeito ao ficar insatisfeito. Ele procura motivos para ficar insatisfeito. Aí ele fica satisfeito. Não, eles não estão indignados. Eles estão com uma necessidade egóica relativa ao ego de se sentirem superiores. Para ele se sentir superior e não ter nenhuma realização que justifique sua superioridade, ele tende a botar os outros de joelho. Se ele diminui o outro, ele se sente maior. Como é que ele pode diminuir a outra pessoa? Criticando. Você tem mau gosto para se vestir. Está implícito num elogio disfarçado que ele tem bom gosto para se vestir. E por aí vai. Então, essa é a satisfação dele para se sentir artificialmente maior, fazendo com que ele pense que você se torne menor. Se ele te botar de joelhos, ele não fica mais alto? Então, não é exatamente uma indignação, é uma vaidade do ego. A Kátia está dizendo, tô com saudade do rádio, viu? Saudade lá do Dicró.
Mas salve a TV Ondas de Maricá, né? Obrigado, estamos aqui, viu? Ela falou rádio, mas é TV, beleza, também serve. O Dicló já morreu, né? Dicló agora virou... aliás, já morreu, já roubaram até o busto dele lá em Mesquita, porque ele é de Mesquita, fizeram um busto dele lá no viaduto, passou um mês, roubaram o busto dele. Agora não sei se colocaram outro lá no lugar, na época estava sem. Deve ter sido a sogra dele. Eu acho que foi a sogra que mandou sequestrar, porque ele tinha aquela música de sequestrar. A minha sogra, não é ele, não, esse aí acho que é o Moreira da Silva, sei lá. Os dois falavam mal de sogra. Aqui tem, a Helene está dizendo, a pessoa que reclama muito de tudo é porque deixa o ego falar mais alto sempre. Porque tudo tem que ser do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Você tem razão, Elaine, é o ego falando mais alto. E não só reclama nessa direção de tudo que ela quer. Ela reclama porque ela quer ter um prazer de reclamar. Reclamar que a rua está mal varrida, que a rua está suja, está mal iluminada, que isso, que aquilo. E é muito fácil você jogar a pedra, né? O problema é ter telhado de vidro. Né? Você vê, todo político, candidato, sabe atacar o político que está no governo. Quando ele vai para o governo, inverte o jogo. Ele, em vez de jogar pedra, ele vira vidraça. Continua tomando pedrada. É verdade. Kátia, qual a diferença de fazer um comentário sobre alguma coisa e reclamar, doutor Luiz Aibinder? Esse comentário é necessário, Kátia. Se esse comentário for negativo em relação a uma pessoa ou uma situação, não é crítica. Então, essa é a diferença. Precisa fazer comentário negativo sobre alguém? Não ajuda a nada. Você não está mudando a pessoa, você não está ajudando a transformação dela. Só está cavando uma sepultura maior para ela. A Elaine de novo aqui falando, Dilon, vou ter que reclamar. Não adianta, assim não dá para ficar sem reclamar. Porque é 10 toda hora, mas ainda não vi nenhum desses 10. Estou reclamando. Ela não está reclamando, Elaine, você está certa. Você está reivindicando a quem de direito. É verdade. Mas esses 10, pode ser 10 abraços, 10 elogios, né? Pode ser muito... 10 culpas. 10 culpas porque eu não tenho dinheiro, pode ser um monte de coisa. A Kátia está dizendo, perguntei a comentário, não disse negativo. Comentário, não disse negativo nem positivo. Tá bom, Kátia, eu entendi. Entendeu? Então, eu entendi mal. Se é comentário, é fofoca, Kátia. Ai. Odilon, é 10 de... Se eu estou comentando sobre você para uma terceira pessoa, não é fofoca? É verdade. Agora, Odilon, você é 10 de lábia. Quá, e dando risada aqui. Quá é o prefeito aqui, ex-prefeito da cidade, tá? Quá, não, aqui não. Ô, doutor Luiz Aibinder, esse cara aqui, quando tá frio, reclama do frio. Quando tá calor, ai, que calor, despertar, tá um maçarico. Isso aí é coisa, como é que é isso aí? Como é que funciona isso? Sempre reclamando, seja qual for a situação, doutor. O cara estava no interior, perguntou ao roceiro lá, que tempo vai fazer amanhã? Aí o roceiro olhou para o céu e disse, vai fazer o tempo que eu gosto. Mas como assim? O tempo está esquisito hoje, como é que você sabe que vai fazer o tempo que você gosta? Olha, meu amigo, já estou tanto tempo nessa vida que qualquer tempo que faça eu vou gostar. É o caso do Matheus, né? Fez calor, fez frio. Yes. Adianta reclamar? Eu acho uma graça a pessoa no inverno reclamar do frio e no verão reclamar do calor. Qual é o sentido disso? E nos dias de hoje também nem se fala... Vamos partir para o cotidiano? Vamos. E o trânsito? Meu Deus do céu, no trânsito o que mais tem é reclamão, né? Por que não deixou o carro em casa, doutor? Não, e esse reclamão não podia andar de madrugada? Ele anda na hora do rush e reclama. Ele não é componente do trânsito engarrafado? Para reclamar mesmo. Sai de madrugada, vai pegar engarrafamento, provavelmente. E aí vem, a gente traz... pode falar, doutor. Não, que o negócio é reclamar, não é resolver. Não é resolver, é isso aí que eu ia falar. Você quer reclamar. O negócio é vamos reclamar, não vamos resolver, não quero saber. É a mesma coisa aí, o governo gasolina aumentou, a culpa é do Bolsonaro. A gasolina baixou, viva o outro. Como é que é? Ou é Lula, ou é Bolsonaro. Ou se você elogia o Bolsonaro, você é Lula, você é Bolsonaro. Quer dizer, você não tem direito a ter
participação no sistema democrático, você tem que ser A ou B. É uma polarização de opinião, uma coisa fora do comum. No trabalho, qualquer intervalo nas obrigações é oportunidade para falar mal de algo, ou de alguém, ou de um colega, né? Aí você vive num turbilhão de reclamações nos dias tão conturbados como esse de hoje. Eu não vou tomar vacina AstraZeneca que dá reação. Ah, não, a Pfizer não tem, você vai tomar ela, tem que tomar 3 doses. Como é que faz para se desviar desse mundo tão de tantas reclamações? Primeiro, eles são sommelier da vacina, né? Sommelier é o apreciador de vinhos. Você alguma vez questionou a fabricação da vacina da gripe? Ou da pneumonia, ou do sarampo, outra que você tomou? Nunca, né? Agora virou moda. O que a pessoa fala é só o que a pessoa fala. E não tem importância, só vai ter importância que você der. Você não pode ignorar as palavras da pessoa. Você precisa reagir a todo estímulo que você recebe. Você precisa responder a toda ofensa que te falam. Você não pode ignorar. É uma opção que você tem em qualquer circunstância. Para quê? Pensa bem, não é uma discussão inútil. Vai convencer a pessoa do oposto que ela está convencida? Que o político A é melhor do que o B é melhor do que o A? Agora nós estamos vivendo num momento que eu chego a ficar... Eu converso com o Matheus aqui quase todo dia. Aqui a gente tem um movimento de gente muito grande, aqui na TV e nas ruas, né? A gente vê. É um tal de... Eu não tomo essa vacina. Aí ele dá o relatório porque que ele não toma. Aí o outro fala, pois eu tomo porque, segundo as informações que eu tenho, ele está aqui. Esse tal de Dr. Google também é um cara que complica, né, Matheus? Você tomou vacina, Matheus? Tomei. As 2 doses já? Sim. Tá vacinado? Tomei. Tá, então tá bom. Eu também tomei as 2 vacinas, o doutor já tomou até a 3ª, e se tiver a 4ª eu tomo, se tiver que tomar, eu tomo. Vamos em frente, porque quando eu era jovem, eu tomava, tinha um cara que vinha com uma pistola que parecia grampeador de estofador de sofá, ele encostava aquele negócio no seu braço, fazia tal, dava um tiro que você dava um pulo do lado, e você já vai andando, ficar aquela marca, todo mundo tem essa marquinha no braço. Eu não vou mostrar aqui não, porque eu sou muito sensual, né? Mas aí tem uma marquinha no braço aqui. Eu aposto que varíola. Você tem, todo mundo tem. Aí ninguém reclamou. Agora, nos dias de hoje, é porque não. Aí tem a explicação, a justificativa. Não, é porque foi feito muito rápido. Aquelas lá tiveram anos de pesquisa. Mas quanta gente morreu como cobaia? Quanta você vai saber? Você não sabe. Naquela época não tinha internet, não tinha tudo isso. Então, para de reclamar. A Grácia Guarri disse aqui, Dr. Luiz Aibinder, levar a vida reclamando pode ser um sinal de doença? Pode, como eu falei, pode ser, por exemplo, distimia, que é a marca registrada dos reclamões. Nem todo mundo que reclama tem distimia, mas todo mundo que tem distimia reclama. É um mau humor crônico que vem, às vezes, da infância e vai até a velhice. Sabe? A pessoa vê a vida tudo com lentes cinzas. Nada é bom. Nada é bom. Então pode ser doença. O próximo é uma depressão subclínica. E às vezes a pessoa tem depressão e tem distimia. Aí a gente chama tecnicamente de dupla depressão. Olha, tem aqui um próximo comentário que eu não sei se eu encaro como elogio ou se eu encaro como uma ofensa, se eu aceito ou se eu reclamo. O senhor vai ter que me ajudar. E cara, com neutralidade. O comentário é o comentário, o resto é a opinião que você vai fazer sobre ele. Então, é o que é. Eu vou falar aqui. É o que é. A Kátia está falando assim, observe que as pessoas mais idosas... Atenção, porque eu vou falar, hein, doutor Luiz Aibinder. Observe que as pessoas mais idosas geralmente são as que mais reclamam, exceto o doutor Aibinder e o Odilon. Como explicar isso? Favoritismo, é nepotismo da tua parte, Kátia. Ai, Kátia, desse jeito não dá, chutou a canela do velho. Mas tá bom, vamos lá, a Helene tá dizendo, kkkk, qualquer tempo que faça, se eu estiver respirando e com saúde, eu vou gostar. Reclamar, só piora. Um dia chuvoso não é bonito? É, lógico que é. Você não pode encontrar beleza no dia chuvoso? Eu ando na chuva, não tô nem aí. Eu sei, mas as pessoas reclamam que tá sol, que tá sol.
A respeito disso, eu posso falar agora o pensamento do dia, que é bem encaixado É aí. agora que eu ia falar, parece que o senhor está lendo pensamento mental aqui também. Pensamento do dia, doutor Luiz Aibinder. Enquanto uns reclamam do vento, outros soltam pipa. Uns reclamam da chuva, outros agradecem por irrigar a plantação. Uns reclamam do calor, outros se divertem na praia. A vida é assim, espectadores. Tudo tem seu yin e yang. Aprenda a conviver com as diferenças dos outros, e então você vai ter uma visão do universo totalmente diferente do que tem agora. Você vai ficar em paz com tudo. Toda moeda não tem dois lados. Então tem dia de sol, tem dia de chuva, tem dia nublado, tem dia isso, tem dia aquilo. Por que não tem beleza? A beleza tem que agradar só teus critérios de beleza? Cada dia tem seu encanto. E você está viva, com saúde, vida que segue. A chuva pode atrapalhar teu plano de ir para a praia, mas está favorecendo a irrigação. Essa época de seca nos mananciais aí das cidades, das hidrelétricas, depende do ponto de vista. Tá certo, é isso mesmo. Muito bem. O senhor sempre com sábias palavras. Agora tem uma pergunta aqui, Cláudio veio pelo WhatsApp. Eu acho que o senhor já falou sobre isso, mas como é um telespectador, né, o senhor poderia falar novamente. Como que a reclamação afeta na saúde da mente? Afeta não só na saúde da mente, é Cláudio o nome da pessoa. Cláudio, não afeta a sua saúde da mente, afeta a saúde do corpo. O nosso corpo ouve tudo aquilo que a nossa mente pensa. Quando você reclama, você faz uma produção maior de cortisol. O cortisol é um neurotransmissor que se transforma em hormônio. Em quantidades excessivas, prejudica a memória e a pressão arterial e o sistema imunológico. Então, como afeta? Olha aí, afeta muito. Você vê uma pessoa que não é resmungona, que é mais bem-humorada, a tendência dela é ser mais saudável. O resmungão adoece mais e reclama da doença. Tinha uma pessoa, eu não vou citar quem é, mas o Matheus até conhece. Trabalhava na entrada de um prédio, era porteiro e tal, e ninguém praticamente falava com ele porque ele vivia com a cara amarrada, fechada e reclamando de tudo todos os dias. E eu, estrategicamente, comecei a me aproximar, dava o bom dia, ficava um pouquinho mais ali na portaria, aí perguntava, contava uma piadinha e sorria meio de canto de boca assim e tal. Hoje, chegou a um ponto que quando eu chego, o nome dele, vou falar? Pode falar não? É meu amigo, vamos falar, virou amigo, é o Arnaldo. Aí hoje eu chego lá na portaria, eu já falo, Arnaldo, o que só você viu? Ele fala, a regra é clara, derrubou na área, é pênalti. Quer dizer, trouxe o cara para um lado que ele não tem costume de ser, né? Então, pode ter o neurônio espelho. O reclamão, por exemplo, ele pode ser estimulado a deixar de ser um reclamão e ser um cara maneiro? Pode ser com terapia, ele pode mudar a perspectiva de vida. Eu vou dar 2 exemplos radialistas. Só que eu não vou entregar o nome do Arnaldo, né? Eu já caguetei logo para geral. Um deles, você dava bom dia. Bom dia por quê? Nossa! Aí, um amigo meu foi tomar um chopp. Ignorante também, né? Reclamão. Aí chegou o garçom, por favor, 2 chopp que eu estou esperando um amigo. Aí o garçom perguntou, preto ou branco? Ele falou, o amigo é meu, se é preto ou é branco, o problema é meu. Não, estou falando do chopp, o chopp branco ou preto. O segundo radialista, que eu também não vou falar o nome... Odilon, tá bom, obrigado. Não vou falar não leva 10 não. Ele é pessimista, ele tem essa distimia brava, sabe? Interessante que ele escreve sobre humor, mas ele é distímico. E na rádio, no final de ano, trabalhava uma equipe, e no final do outro ano trocava equipe. Quem trabalhava Natal e Ano Novo, ficava de folga no próximo Natal e Ano Novo. Ele estava de folga naquele fim de ano ali, Natal e Ano Novo. E ele falou para mim que ele estava preocupadíssimo com o trânsito que ele ia pegar no outro ano. Nossa! Mas ele não falou isso de gozação, não. Ele estava realmente preocupado. Eu digo, caraca. Ele já estava preocupado no que iria acontecer no ano seguinte, né, doutor?
Daí a 365 dias. Eu digo, pô, você precisa mesmo de um psicólogo. Caramba! Reclamação é a mesma coisa que murmuração. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto por conta da reclamação. Transforme sua indignação em ação digna. Não reclame. Transforme aquilo que te incomode. É isso. Boa, Queiroz. E por falar no povo hebreu, quanta gente usa os colegas, os amigos, os parentes como muro das lamentações. Vai lá e se lamenta, se lamenta, se lamenta. Não é uma espécie de crueldade ou prazer sádico você ficar enchendo o ouvido dos outros com as tuas reclamações sobre as quais ele não pode fazer nada? Tem até uma historinha, Odilon. Eu gosto muito de historinha porque é didática. Um amigo foi para Israel, foi no Muro das Lamentações, aí quando ele voltou, o amigo que estava aqui no Brasil perguntou, escuta, como é falar no Muro das Lamentações, como é rezar no Muro das Lamentações? E disse, olha, parecia que eu estava falando com uma parede. Eu fico competindo, se o senhor manda uma daí, eu mando uma daqui. Eu já tinha um vizinho que ele falava assim, Edilon, quando você sair de casa, tá aborrecido, fala, olha para um saco de cimento, passa numa loja de material de construção, ou então na sua casa, se tiver alguma obra, vai lá perto do saco de cimento, fica falando com o saco de cimento, fala com o saco de cimento. Falei, que isso, rapaz, você está maluco falar com o saco de cimento? Ele falou, não, porque pelo menos algum dia algo de concreto vai acontecer. Boa. Aqui a Elaine está dizendo, estou chegando à conclusão de que o reclamão é um ingrato e egoísta, fora o que tem a doença citada pelo doutor. Ela tem toda a razão, Odilon. Tem toda a razão. O antídoto para a reclamação é a gratidão. Quando você reconhece as coisas boas que você tem, você não vai reclamar. A gente deleta, ignora as coisas boas e procura, focaliza ou inventa coisas ruins. Por isso que acontece. Quem não tem quase nada, agradece quase tudo. E quem tem tudo, reclama de tudo. Eu não sou reclamona, não. Tenho preguiça de reclamar. Eu acho que reclamar não adianta, porque ninguém está nem aí para sua reclamação. Mas eu tenho complexo de jornalista. Ou seja, eu gosto de relatar os fatos. Então eu estou o tempo todo assim... Que frio horroroso! Nossa, que calor que está fazendo! Que horror, que governo horroroso de corrupto. Mas não são reclamações, embora às vezes as pessoas confundam isso com reclamação. Não é, eu só estou relatando os fatos para quem não esteja prestando atenção. Entendeu? Obrigado, bonitinha. Bonitinha deu uma maquiada aí na reclamação, né? Virou. Bonitinha, você não está relatando o fato, você é uma jornalista reclamona. O fato tem corrupção. Que coisa horrível ter corrupção, já é opinião, isso é reclamação. Você está reclamando. Você não está reportando o fato. Você está botando, após o fato, a tua opinião. E a tua opinião sobre esses fatos é negativa, o que caracteriza uma reclamação. Mas obrigado pela participação. Ô, doutor, tem gente que reclama para puxar assunto, né? Tem boa colocação, Mateuzinho. Às vezes você tá no ponto de ônibus, tem aquela mulherona, loira, bonita, né? Simpática. Aí você chega e fala, acho que hoje vai chover, né? Chato isso, né? Boa entrada ou já pode começar com um péssimo entrada? Esse é daqueles que reclama de tudo. Depois eu te conto uma piada fora do ar, senão a emissora vai ficar fora do ar. Não vem com Mas reclamar... Não, depois eu te conto a piada. Tá. Mas me lembra dessa piada. Mas o que acontece é o seguinte, nós temos um aspecto da nossa personalidade, que a análise transacional, que é uma técnica de psicologia, chama de pai crítico. Uhum. É aquele lado nosso que é crítico. Então, quando eu chego numa fila, no banco, em algum lugar, o meu pai crítico se manifesta, eu falo, tá vendo, essa fila é demorada, o gerente não quer saber de nada, papapá. Eu disse, pai crítico meu, esse lado interno meu, está se comunicando com o teu pai crítico interno.
Aí você, isso mesmo, esse banco é uma bagunça, mas o outro do lado é pior ainda, babá. E fica essa conversa de pai crítico para pai crítico, porque eles se identificam. Então, essa conversa de criticar, essa estratégia que o Matheus mencionou, vai levar uma crítica, pode despertar na outra pessoa os aspectos críticos dela. E há uma interação, você pelo menos bate-papo, né, criticando com muita afinidade um com o outro. Se você não usar o teu pai crítico, usar um outro estado da mente, você diz, é isso mesmo, e muda de assunto ou não fala nada. Mas se ele fisgar o teu lado crítico, essa conversa é interminável, vão ficar malhando todo mundo. Bom, o cara realmente tem que pensar bem, hein? Principalmente se for uma cantada. Se você estava com esse objetivo, você ouviu o que o doutor falou, né? Então vê se não reclama, não chega chegando. Mas não chega desse jeito, não. Linimar Rezende, dizendo, como eu gosto desses papos. Ah, muito obrigado. O áudio da Dá Elaine. 10 porque ela não reclamou da gente. É mesmo, não reclamou nada. Como eu gosto desses papos. Ela vou te dar uma liminar, viu, o Linimar. Linimar vai ganhar uma liminar. Elaine Monteiro falando, nem posso reclamar, esse programa é sensacional, nota 10, Odilon de Lábia. Doutor Luiz Aibinder, uma pergunta, por favor, se puder me esclarecer. Eu tenho 2 filhas, uma com 11 anos e uma com 13. A de 13 parece que já amadureceu, já é uma mocinha, reclama quase nada, assim, eu converso, eu explico as coisas, ela entende. A de 11 reclama por tudo, se alguém fez alguma coisa, se alguém não fez, sabe, o que está acessível a ela, o que não está, tudo ela reclama. Entre as crianças, entre a fase, assim, infantil, tem uma idade mais propensa à reclamação ou é da personalidade mesmo? Obrigada. Obrigado pela tua participação, Elaine. Olha, a forma como você trata de 11 anos talvez influencie na maneira dela ser. Se você tratar com carinho, não é nhenhenhé, mas tratar com carinho, explicar para ela a realidade, que no fundo, vou explicar para você passar para ela na linguagem que você acha mais adequada para ela. Quanto mais você compreende, menos você se zanga. Que todo mundo age porque tem suas próprias razões. Entendeu? Então você explica para ela, não, aquela pessoa fez isso, pode ser por aquilo. Você começa a amenizar aquele espírito crítico que imbui todos os críticos. Eu estou certo e os outros estão errados. Então, quando você dá esse tipo de visão, vai ajudar bastante a diminuir esse comportamento crítico dela. E a de 13 anos já tem a compreensão maior da vida. E todos nós agimos de forma compatível com o nosso nível de consciência, qualquer um de nós. A de 11 anos tem um nível de consciência agora que não vai ter aos 13, aos 14 anos. Então você tem que compreender isso e mostrar para ela que quanto mais ela compreender, menos ela vai se zangar, menos ela vai criticar, que todo mundo tem motivos para agir do jeito que age, embora a gente não concorde. Bom, o Queiroz está dizendo aqui, o reclamão recorrente é um cidadão incapaz de resolver os problemas. Não tem iniciativa e só lhe resta reclamar. Não vai a lugar nenhum. É isso, doutor? O Queiroz tem toda a razão. Reclamar é para os incompetentes, Odilon. Os competentes não reclamam, agem. Adianta você reclamar de alguma coisa? Se não for para a pessoa certa, não adianta nada. E se for para a pessoa certa, você não está reclamando. Está solicitando mudanças. Olha, eu não gosto desse teu comportamento, por favor, mude isso. Você não está reclamando, não está resmungando. Se você falar para uma terceira pessoa o comportamento daquela, é reclamação. Mas se você falar para quem pode mudar, você está reivindicando mudanças. Você tem toda a razão, Queiroz, é isso mesmo. E não vai a lugar nenhum, no sentido metafórico, né? Porque ele pode viajar e reclama da viagem, reclama da passagem, do trânsito aéreo, da falta do avião, sei lá, qualquer coisa. Ele vai reclamar. Não conduz a nada, porque o reclamão, ele vive na inércia, esperando que os outros resolvam o problema dele. Isso que acontece com o reclamão. O Silvano de Niterói tem 58 anos, dizendo, eu sempre fui um cara ativo sexualmente e estou casado e já não tenho tanta atividade atualmente porque sempre tem uma reclamação na hora que eu procuro.
dor de cabeça, hoje não, tô com sono, dor na coluna, dor nas pernas, artrite, artrose, arteriosclerose. E aí eu estou ficando já com vontade de reclamar dessa situação. Doutor Luiz Aibinder. Os apetites sexuais são diferentes, as necessidades são diferentes. Talvez a tua mulher tenha as razões dela de não querer sexo. Tem que conversar, tem que dialogar sobre isso. Entendeu? A tua necessidade não impõe o comportamento dela aceitar. É tua necessidade. É melhor dialogar. Ela não tem obrigação de ser uma escrava sexual. Se ela não está com vontade, se ela não tem condições físicas de fazer sexo, tudo bem. E muitos, Odilon, eu não sei se é o caso do nosso ouvinte, tratam a mulher mal o dia todo e de noite quer fazer sexo. Pô, não dá. Você é grosseiro, não estou dizendo que seja ele, nem sei o caso. Mas tem gente que maltrata, espezinha, irrita a mulher o dia todo. Aí de noite quer fazer sexo. Ela tinha que ser um monstro mental para topar uma parada sexual, uma pessoa que fica enchendo o saco o dia todo. Agora o Moisés, ele fala assim, sobre o pessimista. O otimista pode errar. Já o pessimista já começa errando, doutor Luiz Aibinder. De certa forma, Odilon, ser pessimista é melhor do que ser otimista. Porque o otimista fica chateado quando erra. E o pessimista, quando erra, fica satisfeito. Viu? Não aconteceu aquela coisa ruim. A Aline Mar está dizendo aqui, muito obrigado a todos vocês, eu acompanho desde a Rádio Globo, já me ajudou muito, muito, muito obrigado. Tá agradecendo aqui, doutor. Eu que te agradeço a audiência, Aline Mar. A felicidade e a infelicidade não vêm de fora de você. Elas são estado de espírito, portanto, estão adormecidas dentro de seu coração. E qual delas você deve despertar será esta com a qual você vai conviver. Se você é feliz, é uma vitória sua. Se você se torna infeliz, a responsabilidade também é só sua. As pessoas imaturas de qualquer idade, Odilon, as que sofrem de miopia emocional, insistem em atirar a responsabilidade para fora de si mesmas. Mas isso não é apenas uma desculpa. É também uma condenação perpétua à dependência do outro. É como deixar o controle remoto das suas emoções nas mãos de outra pessoa ou de outras, no plural, pessoas. Se ela apertar determinado botão, você vai se sentir bem. Se ela apertar outro botão, você fica mal. E simplesmente você não estará no comando da sua vida. E isso nós podemos definir como sendo dependência ou escravidão. Sim, a infelicidade é desencadeada de fora de você, pelos acontecimentos, pelo comportamento da outra pessoa, mas o exterior não a cria, ele apenas a desperta. Quando alguém te insulta, o insulto vem de fora, mas a raiva, a mágoa, está dentro de você. A raiva não é causada pelo insulto, é o resultado de seus pensamentos a respeito do que a outra pessoa disse ou fez. Se fosse o comportamento do outro, todos, nas mesmas circunstâncias, sentiriam raiva, mas não é isso que acontece. O que magoa, meu querido ouvinte, meu querido espectador, não necessariamente magoa outra pessoa. E o mesmo que magoa agora poderá não magoar você em outra época da vida. O mundo das causas, Odilon, é o mundo dos pensamentos. Causas não existem fora da consciência humana. Elas existem dentro de você. Você é a causa da sua vida. E entender isso é o primeiro passo para você iniciar a sua jornada de crescimento. Eu acho que, inclusive, tem muita gente que vive dentro de uma prisão, às vezes, por medo, né, de sair daquela situação e não conseguir ser feliz, só está sendo feliz porque está junto com aquela pessoa. Isso, outro dia o senhor falou em relação ao relacionamento, uma frase muito importante, que o casamento pode ser uma prisão com as portas abertas, né? Né? Você pode sair a hora que você quiser, não é isso? Todo dia, quando você acorda, você não escolhe continuar casado ou se separar? É isso aí. Você tem essa possibilidade. Hoje, perguntaram ao marido se ele praticava algum esporte radical. Sim, eu pratico sim. Qual é o esporte radical que você pratica? De vez em quando eu dou minha opinião. Ouviu aí, Elaine?
Essa foi boa. Era hora de um almoço na fábrica. Um operário abriu a marmita, me olhou, ficou com uma cara triste. Não. Sanduíche de queijo outra vez? No segundo dia, isso se repetiu. No terceiro dia, no quarto dia. E então o colega que estava do lado, já estava cheio de ouvir aquelas reclamações, falou assim: escuta, se você odeia tanto assim sanduíche de queijo, por que você não pede sua mulher para fazer outra coisa? Porque eu não sou casado, sou eu mesmo que faço sanduíche. Moral da história, Odilon, para muitos o negócio é reclamar. Chegamos ao final.